Então, é uma mesa... eu vou apresentar as pessoas conforme elas forem falar, para ficar mais simples. Depois a gente se apresenta antes, depois a gente esquece quem é a pessoa que vai falar, né? Então, a gente vai começar a mesa com o Rafael Ribeiro, que é um pesquisador maricom, latino-americano, tem pós-doc no programa de pós-graduação em Cultura e Territorialidades da UF, possui doutorado em Ciências da Saúde pelo Instituto de Medicina Social Ézio Cordeiro, da UERJ, com estágio doutoral no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, mestrado em Letras pela PUC-Rio, e graduação em Estudos Culturais e Mídia pela Universidade Federal Fluminense. A gente vai fazer, como nas outras mesas, né, uma apresentação de 20 minutos, e cada um, e posteriormente a gente abre para conversar e tentar produzir alguma coisa em comum, né? Então, eu passo a palavra para o Rafael, por favor. Boa noite. Boa noite a todas, a todos, a todes. É um prazer estar aqui nessa mesa, convite da Patrícia, da Marisa. E eu vou começar lendo um texto. O começo ele é um conto criado por mim, por um projeto que circulou no Instagram e agora vai sair em livro. Se chama Contos Encantados das Marias. E esse em específico é sobre Maria Padilha, que é o tema que eu estou trazendo aqui. O conto se chama Para Ser Rainha Não É Só Sentar no Trono. Maria Padilha não nasceu na Espanha. Nunca nem ouviu falar da história de reis e seus fantásticos reinados. Menina negra dos olhos cor de mel, nasceu numa viela de Padre Miguel, sambou na mocidade, foi passista da Mangueira, casou com um gringo que conheceu no Estácio de Sá e desfilou de peitos de fora no Candaços do Salgueiro. Se Padilha de Padre Miguel fosse rainha, seria da legião nobre daquelas que a Academia do Samba saudou em 2007. Seria fruto das grandes senhoras do ventre do mundo inteiro. Seria a rainha da África Iorubá. Mas Maria nasceu numa família de mulheres fortes, dessas que escapam do estrelato, mas que na sua maioria se escondem nos quartinhos dos fundos nas casas dos brancos donos de tudo. Engravidou do gringo, criou sozinho o moleque no puxadinho da casa da avó Chica, bem pertinho da estação de trem, pelas bambas da Vila Vintém. Trabalhou de diarista, de babá, camelô, secretária de dentista. Reinava mesmo nas quadras das escolas de samba. O sangue esquentava ao som do tamborim. Seu corpo negro encantava mesmo, eram as rodas de samba dominicais do Ponto Chique. Mas Padilha foi morrendo desde o dia em que seu moleque foi morto pela PM em uma dessas abordagens genocidas que todo dia a gente vê na TV. A Maria, outrora empadilhada e rainha do bamba, embebedou-se de banzo e morreu para dentro, até que nunca mais voltou aqui para fora. A história mítica das origens geohistóricas da pombogeira Maria Padilha nos leva para a Espanha, sendo associada à história da famosa Maria de Padilha, amante de Pedro I de Castela, que posteriormente tornou-se a amada legítima do rei, tendo vivido entre os anos de 1334 a 1361. Mas é preciso retirar dos nossos saberes do espaço colonial. É preciso construir cotidianamente a afro-brasilidade e é por isso que temos de encontrar a força de Marias Padilhas pelos becos e vielas do Brasil. Vivemos sobre os escombros do que se pode chamar de edifício colonial da subjetividade, uma construção normativa que ainda estrutura os modos de pensar, de desejar e curar. A psicanálise, ao menos em sua versão hegemônica, foi uma das ferramentas teóricas mais sofisticadas desse edifício. Filha do patriarcado europeu e da modernidade colonial, a psicanálise contribuiu para consolidar categorias binárias, masculino e feminino, normal e anormal, razão e desejo, que não apenas fixam identidades, mas instituem regimes de exclusão. Essas categorias funcionam como operadores de normatividade e disciplinamento, silenciando outras formas de subjetividade e apagando saberes ancestrais e modos de existência não alinhados ao ideal civilizatório europeu. Ao se estruturar em torno de um sujeito universal abstrato,
A psicanálise eurocentrada invisibiliza as multiplicidades culturais, sexuais e espirituais do sul global, produzindo efeitos de epistemicídio e violência simbólica sobre corpos dissidentes e cosmologias periféricas. Como demonstram estudiosos como Denise Ferreira da Silva, Attila Mbembe e Frantz Fanon, a modernidade construiu uma gramática universalizante do sujeito racional, branco, masculino e europeu, que se projetou como centro organizador das relações epistêmicas, ontológicas e clínicas. Para Denise Ferreira da Silva, essa gramática racial da modernidade opera por meio de uma lógica de separabilidade, onde o outro, esse racializado, feminizado ou animalizado, é excluído do domínio da razão, sendo posicionado fora da esfera do pensamento legítimo. Sua crítica radical propõe uma descolonização da razão e a construção de um pensamento comprometido com a inseparabilidade e a justiça política e poética. Attila Mbembe, por sua vez, desenvolve o conceito de necropolítica para demonstrar como o poder moderno não apenas governa a vida, mas distribui a morte. Ele argumenta que a modernidade ocidental construiu-se a partir da capacidade de decidir quem pode viver e quem deve morrer, configurando o espaço colonial como um laboratório dessa produção de corpos descartáveis. A subjetividade moderna nasce assim sobre os escombros da violência colonial, da escravidão e do extermínio racializado, sendo a racionalidade ocidental cúmplice dessa lógica. Frantz Fanon, psiquiatra martinicano, denuncia o processo de alienação subjetiva produzido pela colonização, especialmente no contexto de dominação francesa no norte da África. Em Pele Negra, as Máscaras Brancas, Fanon analisa os efeitos psíquicos da colonialidade sobre os sujeitos negros, mostrando como a interiorização do olhar branco produz uma cisão existencial e uma normatividade que marginaliza as culturas e afetividades africanas. Para ele, a psicanálise, se não for repensada, corre o risco de reforçar as estruturas coloniais do inconsciente. Essa narrativa constitui o que Maria Lugones chamou de colonialidade do gênero, uma construção histórica e epistêmica que hierarquiza os corpos e subjetividades segundo os moldes do masculino, do branco, europeu, heterossexual e burguês. Lugones, pensadora feminista decolonial, mostra como a modernidade colonial introduziu um sistema de gênero binário e hierárquico que não existia em várias cosmologias indígenas e africanas. Essa imposição violenta redefiniu os papéis sociais, desqualificou outras formas de gênero e sexualidade e associou o feminino racializado à irracionalidade, à animalidade e à servidão. Sua proposta de descolonização do gênero implica recuperar as formas de relacionalidade e corporeidade que foram destruídas pelo patriarcado colonial, propondo uma política da coalizão entre sujeitos racializados e dissidentes de gênero como fundamento para uma ética insurgente e anticolonial. Nesse contexto, a psicanálise operou como ferramenta de subjetivação normativa, ajudando a produzir o que Soly Honig denomina de arquitetura do inconsciente colonial capitalístico. Para Honig, o inconsciente contemporâneo foi colonizado pelos dispositivos do capital que moldam os modos de sentir, desejar e de criar. Sua proposta de uma clínica micropolítica está pautada na reativação do desejo como força de invenção e na escuta dos saberes do corpo e da diferença. É nesse sentido que eu trago aqui a figura de Maria Padilha, pombogira matriz das macumbas, da quimbanda, que emerge como uma chave crítica para desmontar os alicerces patriarcais da clínica. Se, como afirmou Deleuze, psicanalizar com Kafka era desmontar o tribunal, hoje, à luz dos saberes de terreiro, é possível afirmar: psicanalizar com Maria Padilha é desmontar o Édipo. A clínica clássica, fundada no mito edipiano, cristalizou o pai como centro simbólico do desejo. Instituiu o nome do pai como operador da lei simbólica. E enquadrou o gozo, a sexualidade e o feminino no trauma da castração. Esse dispositivo constituiu, como lembra Lugones, a colonialidade de gênero. É contra essa ordenação espectral que se ergue o reinado catiço. Conceito cunhado por mim e por Flávia Lages, onde as pombogiras encarnam formas de vida e pensamento que recusam as categorias normativas da clínica e da teologia da razão. Elas são monstros, putas, travestis, mães solo, afeminados, são aspectos da margem, do erro, do que não se pode domesticar.
Toda bicha é pombagira, toda mulher é pombagira, todo devir pombagira é um espectro monstruoso. Página 304 do artigo. Nesse imaginário, a monstruosidade não é patologia, é epistemologia. Corpos produzidos como abjetos tornam-se portadores de uma outra ética. Como propõe J. Mombassa, trata-se de habitar o fundo da existência e produzir sismografias que estremecem a clínica. Sua obra conecta a performatividade queer à insurgência política e cosmológica. E o queer aqui é queer mesmo, do sul global. Nesse ponto, é pertinente aproximar essa insurgência dos corpos abismo à proposta de Isabelle Stangers, de reativar o animismo. Para a filósofa belga, trata-se de reconhecer a potência política e epistêmica de mundos que pensam e sentem com a terra, os espíritos e os ritmos do invisível. No Renato Cartiço, os espíritos da quimbanda não são alegorias do inconsciente, mas são inteligências autônomas que participam da produção do real. Escutá-los é comprometer-se com uma clínica onde a cura se dá por incorporação e não por interpretação. Psicanalizar com Maria Padilha, portanto, é instaurar uma ética da encruzilhada. Sua risada escandalosa, seus batons, suas danças performam um desejo que não é a falta, mas presença indomável. Como lembra Joel Birman, é preciso inventar novas gramáticas do erotismo, deslocando a clínica do recalque para o acontecimento. Assim, uma psicanálise não patriarcal deve recusar a gramática do superego, que faz da clínica um tribunal moral. Ela deve tornar-se terreiro, lugar de incorporação, de escuta e partilha. Como escrevemos eu e Flávia Lages, as pombagiras compõem uma realeza às avessas, uma aglomeração de forças revoltas que perturbam a colônia. Nesse sentido, Maria Padilha não traz redenção, mas rasura, desvio e pacto. Uma clínica catiça assume a vida nos escombros, com seus corpos estilhaçados e amores interrompidos. A cena do Renato Catiço, onde as monstruosidades do vivível se tornam mapa e método, é onde os saberes afrodiaspóricos se encontram com as teorias queer, para traçar outra cosmopolítica do desejo. No fim, a questão que fica não é o que quer uma mulher, mas o que nos ensina uma pombagira. Obrigado. Eu quero agradecer a apresentação bastante importante do Rafael, nesse sentido eu acho que essa questão que você coloca, né, me parece central para a gente discutir hoje, né, da desconstrução, né, de qualquer coisa que anteceda, né, qualquer análise. Então, acho que esse tema que você trouxe, né, de uma desconstrução e de uma reposicionamento, né, da psicanálise em termos do que a gente poderia chamar, né, um aspecto não de brasilinidade, né, mas que nos diz mais respeito, né, do que a colonização. Então, agora, eu vou passar a palavra para Marisa Mendes, que é psicóloga, psicanalista, membro do EBEP Rio, é mestra em Psicologia Social e integrante do Núcleo de Estudos sobre Família, Violência e Políticas Públicas da PUC, terapeuta de casal e família em formação pelo Instituto Nebulosa Marginal, especialista em transtornos alimentares da PUC e em terapia pelo movimento Corpo e Subjetivação pela Faculdade Angel Viana. É coautora do livro Revolução dos Afetos e do workshop O Afeto que Habita em Nós. Então, eu passo a palavra a Marisa, por favor. Obrigada, boa noite. Primeiro, agradecer o convite, mais uma vez, da Patrícia, para estar aqui com vocês. Agradecer a todos os presentes. E não vou me alongar muito nessa introdução, senão eu perco o tempo aqui da minha fala. E eu vou falar para vocês, né, dos meus primeiros pensamentos sobre masculinidades, violências e sofrimentos psíquicos e as contribuições da ética do cuidado para adiar o fim do mundo. Bom,
Eu fui convidada a pensar a violência contra as mulheres, em especial a violência de gênero, que se coloca no impedimento de gerir o próprio corpo, a vida que se faz no nosso próprio corpo, e a responsabilidade que a psicanálise, enquanto representante de um modelo patriarcal, a tem sobre essa condição de vida. Eu me coloquei, então, a pensar sobre os modelos psicanalíticos da contemporaneidade, pois há muito, acredito, que a psicanálise vem sendo convocada a questionar sua prática, seja por questões políticas, culturais ou mesmo acadêmicas. Na contrapartida desse pensamento, me foi apresentada a reflexão sobre o devir de cada um de nós, o devir pombagira, algo polêmico e pouco difundido fora dos ambientes de terreiros e macumbas do Rio de Janeiro e de nosso país, quase sempre restringido a lugares de menos visibilidades sociais, tema do trabalho do nosso colega de mesa, Rafael Ribeiro da Silva. Então, vou começar a pensar pelo devir pombagira, ou como prefiro pensar, o devir mulher. Como ele disse, todas nós somos pombagira. É claro que ser mulher não tem sido fácil para nenhuma de nós. Ser mulher implica, em última instância, estar submetida às normas e regras de uma sociedade patriarcal, onde a submissão e a exclusão estão presentes o tempo todo, mesmo quando algumas de nós atravessam o portal e conseguem adentrar o seleto mundo da masculinidade hegemônica. Regras essas que muitas de nós aprenderam, aprendem e reproduzem em suas atividades cotidianas de cuidado e educação, sem nem sempre se dar conta sobre isso. Então, do meu ponto de vista, podemos dar continuidade ao nosso pensamento, questionando o que em nós, mulheres, ainda precisa ser transformado para podermos nos entendermos melhor com nós mesmas e com as nossas realidades, e desta forma provocar, como uma pombogira, uma entidade, um movimento, a transformação necessária à vida. Me pergunto ainda de que forma reproduzimos, mesmo em psicanálise, em nossas clínicas, em nossos saberes, os costumes passados a nós, sem que com eles nos impliquemos ou nos questionemos. Certa ocasião, assisti em uma reportagem uma cena muito típica. Perante a um certo político que tomava posse em um importante cargo público, mas não tão importante assim, um grupo de mulheres, todas adequadamente belas e bem vestidas para a ocasião, entusiasticamente o cercavam e, em uma disputa coletiva, buscavam com eles fazerem suas selfies. Histeria? Pode ser. Mas que histeria seria essa? E a quem serve? A quem serve as histéricas atuais? Uma pombagira, me parece, teria agido de outra forma. Ruin Connell define a masculinidade hegemônica como uma configuração de prática de gênero articulada à legitimidade do patriarcado, que, em momentos históricos específicos, garantiu ou considerou garantir a posição dominante dos homens e a subordinação das mulheres. Neste contexto, a masculinidade hegemônica coexiste com outras masculinidades, agrupadas ao seu redor em uma relação hierárquica entre elas. Luciana Araújo, em sua tese de doutoramento, a partir do pensamento da mesma altura, afirma: a masculinidade hegemônica ocidental moderna é dotada de uma dimensão reguladora, hierárquica e assimétrica para as mulheres e outros homens que ficarão restritos ao estatuto das masculinidades subalternas, aquelas que não se encaixam no modelo hegemônico. De acordo com o líder do Núcleo de Estudos sobre Família, Violência e Políticas Públicas da PUC-Rio, professor Antônio Carlos Oliveira, e outros autores, Connell enfatizou que o grupo de homens lutam por uma posição dominante por meio da definição social da masculinidade, buscando, assim, obter vantagens materiais e psicológicas na ordem estrutural do gênero, por meio da dinâmica cultural na qual parte dos homens exige e mantém uma posição de liderança nas sociedades ocidentais. Assim, reconhece a construção das masculinidades por meio de projetos coletivos e individuais, influenciado por instituições e forças culturais, com base em uma perspectiva estruturalista,
levando em consideração o Estado, as instituições de larga escala, as relações econômicas, as sexualidades, aspectos de caráter individual e a própria personalidade. No campo do cuidado, a inserção desigual de homens e mulheres nesse tipo de trabalho vem merecendo um debate crescente. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua de 2019 demonstram a diferença de gênero quanto ao exercício de cuidado de pessoas com algum nível de dependência, sejam eles crianças, idosos, doentes ou pessoas com necessidades especiais, onde 36,8% das mulheres se ocupam dessas atividades e apenas 25,9% dos homens. Em 2024, a Lei 15.069, de 23 de dezembro, instituiu o Plano Nacional de Cuidados na busca de garantir o direito ao cuidado por meio de políticas públicas que fortaleçam a corresponsabilização social entre homens e mulheres no que se refere à provisão desses cuidados. Para os autores acima citados, apesar de serem observadas mudanças nas práticas de cuidado no interior das famílias, com homens participativos, o principal papel masculino continua ligado ao espaço público e ao espaço remunerado. Nos cuidados no cuidado com a prole, os homens se incumbem predominantemente em atividades de lazer e daquelas que envolvem a mobilidade extralar, cabendo a nós, mulheres, cuidados referentes à higiene, alimentação, saúde. Esse movimento gradativo ainda não expressa mudanças contumazes em representações simbólicas na divisão dos papéis sexuais e de gênero entre homens e mulheres. Desta forma, para os autores, trata-se, portanto, ainda de um processo dinâmico que conjuga mudanças e permanências, impondo o desafio de repensar criticamente os papéis congelados de gênero, que são historicamente construídos e refinados, que afastam ou alijam homens do papel de cuidadores, retificando a desigual sobrecarga de trabalho que recai sobre nós, mulheres. Em seu livro Seja Homem, J.J. Bola, que é um educador e poeta congolês, ele questiona o que é ser homem e defende que a masculinidade não é o patriarcado. O patriarcado, para ele, é uma estrutura opressora que impõe a dominância de um gênero sobre o outro e acredita que os homens precisam imaginar e manifestar uma masculinidade que não necessite do patriarcado para existir. Para ele, o patriarcado enfraquece homens e mulheres, apesar das mulheres serem bem mais prejudicadas. Homens, diz ele, são educados fora do amor, não na empatia. A violência e a agressividade masculina é tida como natural, como uma segunda natureza masculina, não havendo uma discussão do que provoca essa violência, de suas causas mais profundas. Bola acredita que o sistema e a ideologia do patriarcado catequiza tanto homens quanto as mulheres sobre o que é masculinidade e virilidade, sobre o que é ser menino e o que significa ser homem. E ele se pergunta, será que odiamos as mulheres? Então, me parece estar na hora de nos perguntarmos o que faz de nós seres odiáveis, de que forma uma civilização pautada no patriarcado e na lógica da razão contribui para a violência entre homens e mulheres, de que modo nós, mulheres, reproduzimos a cultura da violência propagada por essa cultura. E a psicanálise já pode reconhecer sua contribuição e reprodução dessa violência? Sabemos que a temática da violência se caracteriza por sua complexidade, polissemia e diversidade de abordagens. Seu emprego é definido, ora como um recurso racional e deliberado, ora como efeito das relações estruturantes de modos de sociabilidade, com destaque para processos de legitimação e manutenção de desigualdades historicamente construídas. Suas variadas expressões se revelam nas estreitas relações com marcadores sociais, como classe, gênero, raça, etnia, origem territorial e geração. A violência, nessa perspectiva, pode ser abordada como uma herança histórica, cuja dimensão estrutural se expressa no distinto acesso às conquistas da sociedade por distintos segmentos da própria população. Pesquisa recente da Faculdade de Comunicação da UFRJ
demonstrou como o conceito de autodesenvolvimento, presente na racionalidade neoliberal e sua centralidade na cultura de autoajuda, se entranhou na machosfera, ecossistema digital masculinista identitário de alta lucratividade, demonstrando como homens vulneráveis e carentes, por amparo social, de todo o mundo, compram discursos extremistas e perigosos, redirecionando esses sentimentos negativos às mulheres na forma de ódio e ressentimento em canais do YouTube. Freud foi um homem do seu tempo. Assim sendo, foi além de seu tempo em muitos de seus pensamentos, mas não em todos. Foi capaz de, como poucos, retratar a lógica do patriarcado e suas implicações na cultura. Contudo, os tempos são outros e podemos nos questionar sobre o que nos mantém incapazes de admitir a necessidade de repensar certos imperativos marcados por essa lógica patriarcal que, nesse momento histórico, vem intensificando a maldade e a violência no mundo. Afinal, a reprodução da violência produz não apenas violência contra nós, mulheres. Em um texto com tantas dúvidas, não me atrevo a uma única resposta. Busco a reflexão, o questionamento da ordem imposta, o espaço para o novo, para uma outra forma que não necessite excluir a anterior, mas possa com ela se mesclar e criar novas possibilidades. E para pensar um pouco mais sobre o tema aqui proposto, quero convocar a ética do cuidado de Winnicott e a cosmovisão de Ailton Krenak, certa do desafio que é pensar o coletivo em um mundo centrado nas individualidades. Nessa busca, vou começar por refletir sobre a ética psicanalítica. De acordo com Loparic, a ética da psicanálise tradicional é a ética da lei paterna de proibição do incesto. Sua origem é a vontade do pai, que se manifesta na situação edípica familiar, como rivalidade entre o pai e o filho pela mãe, enquanto objeto sexual. E na situação mítica de totem tabu, pela disputa pelas fêmeas da horda primitiva, entre o pai forte e violento e os filhos inicialmente fracos e submissos. Para esse autor, nos dois casos estão presentes a ameaça, ou, na versão mítica, a castração propriamente dita. O conflito é da ordem libidinal e a ocupação da psicanálise, para ele, é sobre o agir. De modo diferente, Winnicott nos fala sobre a ética do cuidado. Para esse autor, ainda segundo Loparic, o processo de desenvolvimento humano, incluindo o desenvolvimento moral, não é baseado na repressão do desejo nem na sublimação, mas no cuidado ambiental para com as necessidades que recorrem do ser e dos processos de amadurecimento. Em Winnicott, uma vez nascidos, os seres humanos tendem a amadurecer, buscando estabelecer, manter e enriquecer criativamente seus relacionamentos somáticos e psíquicos com seus mundos ambientais e os objetos nestes encontrados. Para ele, o bebê humano é uma amostra temporal da natureza e, como tal, ele tem que crescer na complexidade, tornar-se estabelecido como um existente, um eu unitário, espontâneo, em condições de experienciar em primeira pessoa o seu ir ao encontro de e de fazer a descoberta criativa do mundo e de seus objetos. Sabemos que o cuidado não precisa ser exclusivo das mulheres e que uma mulher pode ser muito mais do que uma cuidadora. Entretanto, aqui nos interessa pensar o lugar de cuidado na cultura. Se para a psicóloga Carol Kelly, a ética do cuidado está baseada nas relações interpessoais, valorizadas e constitutivas de nossas humanidades, sendo as mulheres suas melhores representantes, hoje podemos ampliar essas capacidades para toda uma sociedade, independente do gênero. Afinal, cresce cada vez mais a incidência de sofrimentos psíquicos na clínica contemporânea, denominados como patologias do cuidado, cujo modelo, a histeria, não se mostra mais eficaz. Ainda no campo, gostaria agora de ampliar nosso olhar e nossa reflexão através de um outro autor não psicanalítico, Ailton Krenak, líder indígena e pensador brasileiro, e seu texto Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Nesse texto, Krenak nos apresenta sua crítica sobre a visão da humanidade como algo distinto da natureza, descolados da Terra e suas consequências para a nossa nova era. Para ele, fomos durante muito tempo
embalados com a história de que somos a humanidade. Fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a própria Terra. E passamos a pensar que ele é uma coisa, ou ela, desculpa, é uma coisa e que nós somos outra. Esse abuso da razão, segundo ele, é o responsável pela criação de ambientes artificiais produzidos por corporações que vão tomando conta da Terra e nos fazendo viver em abstrações civilizatórias que suprimem a diversidade e negam a pluralidade de formas de vida, de existência e de hábitos. Para Krenak, adiar o fim do mundo se faz através de sonhos e de contações de histórias. Sonhar com futuros melhores, contar novas histórias, falar, se relacionar, manter memórias ancestrais, dão sustentação à identidade, dão uma visão de mundo. Fazer isso é fazer como os povos originários fizeram e fazem até hoje para lidar com a barbárie da colonização que queria acabar com o mundo deles. É necessário para ele manter as subjetividades, as convicções e não aceitar o programa imposto. Ser capaz, como fazem esses povos, de se manterem como pessoas coletivas, como células que transmitem suas visões de mundo através do tempo, recusando a ideia de que somos todos iguais, de inexistirmos. Sonhar, contar histórias, e eu poderia acrescentar, é preciso ouvir histórias. Nesse sentido, volto a pensar que talvez estejamos realmente precisando nos aproximarmos mais dos nossos terreiros, de nossas aldeias, de nossas comunidades, de nossas creches, de nossas escolas, de nossos asilos, de todos os espaços que deixamos de lado, deixamos de frequentar, para podermos ouvir, trocar, observar, ampliar, repensar nossos saberes. E nos questionarmos o que em nós ainda insiste em manter a promessa eurocêntrica de racionalidade branca que nos mantém tão distante de nossos sentires e de nossos saberes ancestrais, de nossa condição humana em prol de um modelo racionalista que nos faz tão infelizes. Se uma nova guerra ainda pode surgir, se a humanidade pode acabar, e se as IAs ampliarão cada vez mais suas participações em nossas vidas, de que forma nós, psicanalistas, podemos estar preparados para interagir com os sofrimentos que ainda virão? Sofrimentos esses que, enquanto expressões da alma humana, independem dos sexos, dos gêneros e das culturas. Será que o modelo patriarcal da psicanálise comporta a capacidade de escuta necessária para os novos tempos? Ou estamos apenas lutando para perpetuar um mundo que não existe mais? Então, podemos dar continuidade e voltar ao nosso questionamento inicial. O que em nós ainda precisa ser transformado para podermos nos entendermos melhor com nós mesmas e com as nossas ancestralidades, e dessa forma provocarmos, como uma pombogira, um ser encantado, uma entidade, com uma gargalhada, a transformação necessária à vida. De que modo ainda reproduzimos em nossas clínicas, em nossos corpos, nossos saberes e costumes passados a nós, sem com eles nos implicarmos ou questionarmos e nos mantermos reprodutoras do igual. E é sobre a lógica desse igual que gostaria de caminhar para o final dessa reflexão. Não com resposta, como dito acima, mas com a possibilidade de pensar o que, de que forma a psicanálise pode se sustentar como um espaço de escuta para as diferenças e de outras formas de compreensão da vida, sem impor uma lógica racionalista e patriarcal como única forma de escuta possível. Capaz de agregar saberes e conhecimentos não hegemônicos de outras culturas e saberes populares, de outras visões de mundo, de modo a não se manter como fonte reprodutora da violência de uma ética pautada exclusivamente na razão. Neste sentido, a ética do cuidado pode ser compreendida como a ética do sensível, aquilo que em nós é capaz de nos manter conectado com o todo, com a natureza, com o sentir que faz de nós seres únicos, mas diversificados,
para que diferentes formas de masculinidades possam se sustentar no mundo, para que os homens e mulheres possam conviver com suas semelhanças e suas diferenças, para que aquilo que no passado fez sentido possa ser ouvido, compartilhado, pensado e repensado, abrindo espaço para um novo tempo, de novas histórias, onde os sofrimentos contemporâneos, entendidos como expressão de resistência, de sustentação, de um novo devir, possam ser acolhidos nas encruzilhadas de uma vida vivida em harmonia com uma natureza ancestral, humana e não humana, capaz de dar voz a todos os corpos em suas diferentes manifestações de desejo, aos povos das florestas, das encruzilhadas, das ruas, das comunidades, de deuses e orixás, sem medo de suas manifestações, contribuindo para a valorização da pluralidade de identidade e expressões, pela luta pela vida em nosso planeta, pelos direitos humanos de homens e mulheres, também no campo psicanalítico. Muito obrigada. Agradecer a Marisa pelas questões que você coloca. Eu estava aqui pensando que uma das questões, talvez, que a mulher fosse importante, é nessa, como você começou a colocar, né? O que a gente poderia fazer para adiar o fim do mundo. Talvez as mulheres possam adiar o fim do mundo, né? Porque os homens não estão... Porque os homens estão levando, né, o mundo para o fim. Quer dizer, né? E agora, não por acaso, né, essa concepção de fim do mundo, ela só existe nas sociedades falocêntricas. Quer dizer, né? Elas não existem nas sociedades matriarcais. Né? Porque, na verdade, o poder que termina é do falo. Né? Quer dizer, então, também um mundo que acaba, né, é um mundo fálico, né, é um mundo feminino. Né? Então, agora eu vou passar a palavra para Patrícia Serfati, que é psicanalista clínica, membro do EBEP Rio, membro da Associação Brasileira para o Estudo da Psicologia Psicanalítica do SELF, membro associado da Sociedade Brasileira de Bioética, pesquisadora em violências e subjetividades, doutoranda em bioética e saúde coletiva pelo UFRJ, mestra em teoria psicanalítica pelo UFRJ, mestre em psicanálise e liderança pela UF, autora e palestrante. Então, a Patrícia, por favor. Boa noite a todas, todos. Obrigada pela presença essa hora, sexta-feira à noite, estar aqui com vocês, guerreiros. Né? Agradeço ao EBEP, né, por esse espaço plural, de oportunidade para esses debates. Agradeço aos colegas da mesa. E eu pontuo que hoje eu trago autores que são masculinidades feministas, né, como John Stoltenberg e Ivan Jablonka, dentre outros, mas eu selecionei esses dois autores, entendendo por masculinidades feministas os homens que se dessolidarizam do patriarcado e se solidarizam com as mulheres, com o feminino e que aceitam sua própria vulnerabilidade. E eu gostaria também de destacar do que se trata a violência patriarcal. Que a violência patriarcal não se refere exclusivamente à violência dos homens contra as mulheres, mas ela se estabelece através das relações de poder. Então, ela pode ser exercida por mulheres em relação às crianças, ela pode ser exercida por uma mulher em relação a um homem também vulnerável. Então, para a gente estabelecer aqui que os homens eles não são os únicos agentes de opressão. Não colocar os homens de forma exclusiva, né, nessa mira da violência. A gente está falando aqui de patriarcado. Bom, e o que eu pretendo nesse encontro é explorar criticamente o sistema patriarcal e a violência de gênero cometida por homens sem antecedentes criminais. Homens comuns, que são capazes de romper com critérios de humanidade, no sentido de trazer à luz as violências cometidas no espaço doméstico ou ambientes aparentemente seguros, cultivo a psicanálise de denúncia, de exposição da violência dos homens de bem,
os quais também estão inseridos os homens que se calam diante dos abusos cometidos por seus amigos e familiares. Homens que acolhem socialmente os homens violentos sob o pretexto de que o importante é que não reproduzem os comportamentos desviantes. Homens que não denunciam seus comparsas por lealdade cega. Homens que desconversam os abusos de outros homens e falam de si, de seus pais e avós, como homens bons, e que, a partir de seu universo diminuto, se trazem como exemplo, desvalidando o sofrimento feminino, desviando o foco da violência para banalizar comportamentos inaceitáveis. Homens que silenciam e não se posicionam no intuito de se defender enquanto classe. No que tange o posicionamento dos homens em relação às violências cometidas, o silêncio vale ouro. Tudo isso é aprendido socialmente por meio das pedagogias do patriarcado. Os abusos envolvem contextos como pedofilia, monetização do material pornográfico infantil, estupros coletivos, estelionato afetivo, dentre outros. No sentido de pensar a questão dos numerosos casos de violência e abuso sexual contra mulheres, crianças, pessoas trans e masculinidades de não dominação, trago o conceito de pedagogia patriarcal no contexto das alegorias bíblicas. Essas pedagogias fazem parte do esquema exitoso e indefectível do patriarcado, pois por se encontrarem no campo do sagrado e por se apresentarem como simulacros do bem. Tal contexto as tornam socialmente aceitas e instrumentos de disseminação e perpetuação da violência encoberta, presentes na cultura do estupro e da pedofilia. Pedagogia patriarcal é o que entendemos pelos conteúdos que introjetam a superioridade masculina como normatividade e a construção da ideia de que o corpo feminino, os corpos femininos, e os corpos que não correspondem ao ideal da masculinidade são objetos disponíveis e servis à subjugação e terrorismo sexual e psicológico. Nos mais variados contextos, tais pedagogias inoculam suavemente sua doutrina por meio de filmes, novelas, romances, músicas, e no contexto contemporâneo dos fenômenos digitais nasce o cyberpatriarcado, em meio a comunidades de homens desiludidos com suas vidas afetivas e sociais, que realizam uma doutrinação de ódio ao feminino, como incels, red pills, rape pills, MGTOW, e uma série de formações discursivas disponíveis na manosfera. E para iniciarmos esse debate, eu fiz um recorte, no contexto da misoginia, sobre a discussão sobre o aborto legal no Brasil. Então, no Rio de Janeiro, o projeto de lei 16 de 2017, proposto por Marielle Franco, visava garantir o tratamento humanizado de mulheres que buscam o aborto legal, já previsto no Código Penal, que foi derrotado por 32 votos contra apenas 8 a favor, sendo que dos 32 parlamentos contrários, 31 eram homens. Ancorados no discurso religioso, ignoram que o Brasil é um país laico. Então, deixo aqui uma importante ponderação também. Deve-se levar em consideração o respeito às crenças individuais das mulheres e pessoas não binárias que gestam, sem excluir a autonomia e poder decisório sobre o próprio corpo. Contudo, o aborto, mesmo o legalizado, é estopim para reforçar o ódio às mulheres e a tudo que remete ao feminino. Estamos falando de mulheres que não conseguem acesso ao aborto legal, já previsto em lei, quando há risco para a mulher ou pessoa que gesta, o que parece incontestável, quando se é vítima de estupro e quando o feto é anencéfalo, que é um direito conquistado mediante fundamentação técnica, que busca proteger a mulher psicologicamente de danos maiores dos que já foram impostos por essa situação tão sensível. O aborto não pode ser tratado como tema religioso, mas como uma questão de saúde pública, que lança ao desamparo pessoas de baixa renda que correm risco por não poderem pagar pelo procedimento. Convido a pensar sobre as gestações que são frutos de estupro e muitas vezes de abusos exercidos pelos ditos homens de bem, dentro de um ambiente supostamente seguro. A condição insuspeita de tais homens faz com que, frequentemente, a vítima viva sobre o mesmo teto do abusador. Essa questão, além de estar atrelada às origens patriarcais da violência doméstica, se correlaciona
com a incidência do abuso sexual como manifestação incestuosa, ressaltando a vulnerabilidade extrema quando o ambiente doméstico familiar é palco de violações. As pedagogias patriarcais bíblicas fazem um apelo à vida humana expressa diante da máxima: a vida começa no momento da concepção, o que tornaria o aborto um crime e as vítimas de violência assassinas, desviando o foco da violência sexual masculina para criminalizar as vítimas. O crime de Onã, lembrando que Onã é o que deu origem ao termo onanismo, né, se refere ao desperdício do sêmen. Onã foi impelido a se casar com a esposa do irmão morto, que não deixou filhos, para cumprir uma tradição. Contudo, os filhos desse casamento seriam prole do irmão morto, ficando o próprio Onã sem direito a seus descendentes. Então, para subverter a ordem, Onã lança seu sêmen à terra para não engravidar sua cunhada. Sua punição é a morte como castigo pelo desperdício da semente. Considerando essa simbologia, que se apresenta como referencial do pensamento ocidental e transmissão inconsciente de conteúdo patriarcal, compreendemos a lógica que se reproduz quando o sêmen do estuprador, fecundado na mulher ou menina violentada, gera discussão controversa na consideração do aborto em vítimas de estupro. Um anátema de nossa herança cultural, na qual salvar a semente do agressor passa a ser mais preocupante do que poupar o sofrimento da vítima, que é obrigada a levar adiante a gestação traumática resultante dessa violência. Uma devastação psíquica que compromete a saúde mental de mulheres e meninas vítimas de abuso. John Stoltenberg apresenta a versão moderna da mitologia do feto como pênis, que é a noção de que o feto é uma pessoa. Na cultura supremacista masculina, a verdadeira condição de pessoa é atribuída ao homem, e não às mulheres, porque os homens têm pênis e as mulheres não. Dizer que o feto é uma pessoa é dizer que seus direitos civis superam os de sua hospedeira, que não é masculina e, portanto, não é totalmente uma pessoa. O que é outra forma de dizer que a matéria fetal tem valor que só o tecido peniano pode conferir. A barriga inchada da mulher grávida demonstra publicamente a virilidade reprodutiva do homem, em que seu fluido foi depositado no interior da mulher e sua semente vingou. Em contraste, a vida das mulheres mal contam. Stoltenberg difunde o pensamento de Andrea Dworkin, ao descrever que o útero é dignificado apenas quando é repositório de bens sagrados, o falo. Abortar um feto, em termos masculinistas, seria o mesmo que cometer um ato de violência contra o próprio falo. É como cortar um pênis. Pelo fato do feto ser percebido como um caráter fálico, sua chamada vida é muito valorizada, enquanto a vida real da mulher é inútil e invisível, já que ela não pode reivindicar potencialidade fálica. As ideias dos homens sobre o que é real são totalmente autorreferenciais e falocêntricas. Raramente, a empatia de um homem se estende além do que ele acredita que pode ser sentido por outros homens. O combate contra a autodeterminação reprodutiva das mulheres é uma guerra para defender a realidade do poder fálico. Na cultura falocêntrica, a relutância de uma mulher em admitir a masculinidade de um homem e aceitar sua semente oferecida, ou a relutância de uma mulher em incubar a substância, é sentida de alguma forma como um ato de violência contra a condição da pessoa dos homens. Minuto que colou a página. Obrigada, Rafael. Qualquer não cooperação feminina, seja no sexo ou na reprodução, é percebida como um ataque ao núcleo do eu masculino. Embora os sentimentos individuais dos homens possam ser diversos e complexos, parte significativa da masculinidade é ressentida e punitiva. Os sentimentos dos homens em relação ao aborto ficam claros. As únicas situações em que a maioria apoiaria o aborto envolve casos de má saúde da esposa estuprada ou a possibilidade de uma criança deformada. Em outras palavras, bens estragados.
Os homens controlam as capacidades reprodutivas das mulheres, em parte porque acreditam que os fetos são fálicos, que os resíduos ejaculatórios inchando no útero são uma extensão simbólica e material do precioso pênis. Na psicanálise de matriz patriarcal, Freud projetou nas mulheres seus sentimentos sobre o feto, em que o desejo com o qual a menina se volta para o seu pai seria o desejo pelo pênis que sua mãe lhe negou, deixando-a insuficientemente aparelhada. Na concepção de Freud, a situação feminina só seria estabelecida se o desejo por um pênis fosse substituído por um bebê, e especialmente se o bebê for um menino que traz consigo o pênis tão desejado. Nesse encontro, me utilizei de autores pertencentes a masculinidades feministas, como John Stoltenberg e Ivan Jablonka, em contraposição ao pensamento de matriz patriarcal. Jablonka questiona modelos autoritários de virilidade em seu livro Homens Justos, do Patriarcado às Novas Masculinidades. Ele apresenta a provocação com a fala de Olympe de Gouges, guilhotinada em 1793, por defender os direitos das mulheres na Revolução Francesa. Sua última frase antes de ser guilhotinada: Homem, és capaz de ser justo? A violência de gênero é um problema social grave e preocupante, uma vez que se trata de uma luta por direitos em que a masculinidade se exclui. A justiça de gênero está vinculada à erradicação da masculinidade hegemônica. Para vivenciar o amor, o homem deve ser capaz de renunciar à vontade de dominar. Devem ser capazes de escolher a vida em vez da morte. Devem acolher a vontade de mudar, conforme aponta Bell Hooks. Em vez de desejar ser um homem de verdade, ansiar ser um ser humano de verdade. Precisamos de homens com uma escuta sensível, como a escuta dos preto velhos, nossos psicanalistas ancestrais, masculinidades ternas, sábias e que trazem cura ao exercer lugar de cuidado. O machismo deve ser reconhecido como a marca da escravidão masculina. A construção de masculinidades de igualdade requer um esforço de reflexividade em relação ao acesso de todas, todos e todes, à cidade, ao poder, ao dinheiro. É a qualidade de laço social e valor simbólico. A masculinidade de igualdade supõe que os homens aprendam a viver entre iguais. O novo modelo de homem precisa despontar para que ultrapassemos as fronteiras dessa estrutura perversa e possamos desafiar padrões opressivos, repensar a ficção de gênero, superar o binarismo sexual é o despontar da consciência humana. Não se trata de excluir ou vilanizar os homens, pois a democracia não repousa na segregação, mas encontra meios para garantir a coexistência e a segurança. A qualidade democrática no existir depende da desconstrução da estrutura patriarcal. Tornar homens justos é o que possibilitará mulheres e identidades contra-hegemônicas serem livres. Mudanças sistêmicas se fazem necessárias para desmantelar a matriz do pensamento patriarcal que promove a desigualdade de gênero, estabelecendo barreiras para emancipação, igualdade e cidadania das mulheres e pessoas não binárias. Desse modo, concluo com a indagação proposta por Jablonka. Homem, és capaz de ser justo?